mais uma vez reunidos, para que possamos entrar em comunhão com o princípio sagrado Deus, a essência primeira, onisciente, onipresente, onipotente. E com a graça de Deus, da parte de Deus, a lei a ser vivida. Da parte de Deus, os dons divinamente cultivados. Da parte de Deus, a graça desse divino mediunismo, para que não falte a divina advertência, a divina ilustração e o divino consolo. E na pessoa de Jesus, nós temos a parte prática da lei vivida e a parte prática dos dons divinamente aplicados. E ele, acima de tudo, representando Deus, expressou o amor de Deus sobre todos nós. Porque, acima de tudo, Jesus representou a suprema tarefa messiânica, que é representar Deus no mundo. Assim ele o fez. E fez de forma magistral, maravilhosa. Tanto que saiu vencedor e triunfante, e no livro do Apocalipse está dito, pelo fato de ter vencido, teve a graça de abrir o livro dos 7 selos. Então, sintonizemos com Deus no templo interior e busquemos a Deus com todo amor, com toda ternura, com toda graça. Vamos lembrar o nosso mestre Oswaldo Polidoro, o espírito por quem Deus entregou a lei, a poesia Deus, o Evangelho Eterno. Jesus, o divino modelo, o discípulo amado Jesus, o filho amado Jesus, o divino amor Jesus, o João Evangelista e toda a mensageria divina, a Mãe Maria, as mulheres bíblicas, Bezerra de Menezes e os médicos espirituais, espíritos amigos, companheiros de caminhada, o Sócrates, o Gandhi, Maria Madalena, Nero, Maria Conga, os pretos velhos, índios, hindus e caboclos, os anjos da guarda, os guias protetores, mentores, amigos, espíritos familiares, companheiros de trabalho. Oremos, portanto. Deus, eu sou a essência absoluta, sou arquinatural, onisciente, onipresente, sou a mente universal, sou a causa originária, sou o Pai onipotente, sou distinto e sou o todo, eu sou ambivalente. Estou fora e dentro, estou em cima e embaixo, eu sou o todo e a parte, eu é que é tudo em faixo. Sendo a divina essência, me revelo também em criação e respiro na minha obra, sendo todo e a fração. Estou em vossas profundezas, sempre a vos manter, pois sou a vossa existência, a vossa razão de ser, e falo no vosso íntimo e também no vosso exterior. Estou no cérebro e no coração, porque sou o Senhor. Vinde, pois, a meu templo, retornai, portanto, a mim. Estou em vós e no infinito, sou o princípio e sou o fim. De minha mente sois filhos, vós sereis sempre deuses, e marchando para a verdade ruireis as vossas cruzes. Não vos entregueis a mistérios, enigmas e rituais. Eu quero verdade e virtude, nada deísmos que tais, que de mim partem as leis, e quando elas crescerdes, em meus fatos crescereis, para minhas glórias terdes. Eu não venho e não vou, eu sou eterno e presente, sempre fui e serei em vós a essência divina patente. A vossa presença é em mim, e quero a plena e crescida, acima de simulacros, glorificando em mim a eterna vida, abandonando atrasados e mórbidos encaminhamentos que lembram tempos idólatras e paganismos puerentos. Buscai a mim no templo interior, em virtude e verdade, unidos a mim, tereis em mim a glória e a liberdade. Sempre fui, sou e serei em vós a fonte de clemência, aguardando a vossa santidade na integral consciência, pois não quero formas e babugens, mas filhos conscientes, filhos colaboradores meus, pela união de nossas mentes. Graças a Deus.
Se alguém pôde ver alguma coisa, Guilherme? Wanda? Não, nada. Então, graças a Deus, o céu está aí a postos. Graças a Deus, mais uma vez, as legiões angélicas e mensageiras conosco. Graças a Deus, um mundo de espíritos felizes, contentes, radiosos, e um amor muito grande envolvendo a tudo e a todos nós, com a graça de Deus. Então, vamos dar início ao estudo do quarto livro, o livro de Moisés, do chamado Pentateuco. Nós sabemos que Pentateuco, Penta vem de 5, e Teuco vem de livro, chamado Pentateuco, os 5 livros de Moisés, que para os judeus é chamado de a Torá. E vamos só fazer uma retrospectiva bem rapidinha. O primeiro livro é o livro do Gênesis, onde nós encontramos lá a criação do mundo, né? A criação da Terra, não do universo, a criação do mundo. Nós vamos lá encontrar a presença, quando Deus simbolicamente faz a criação do homem e da mulher, e ambos depois têm um casal de filhos, não, dois filhos, Caim e Abel. Nós sabemos que o Caim acabou matando Abel, mas representando o símbolo do bem, um representando o mal, mas é onde o mal venceu o bem. Nós vamos ficar sabendo também que depois que o Caim matou Abel, ele foge para a terra de Nod, lá se casa, tem mulher, e Deus dá outro filho para o casal Adão e Eva, que se chama Sete, e que depois ele tem um outro filho que se chama Enos. E lá nós vamos encontrar, está escrito deste modo: e foi com Enos que Deus ensinou a falar, ensinar a doutrina, né? Falar em Deus, falar de Deus. Nós vamos encontrar depois a feitura da Arca de Noé, vamos encontrar lá também a Torre de Babel, onde a Arca de Noé nós já vimos que não foi globalizado, mas sim setorizado. A Noé com a esposa e mais 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, eles com as respectivas esposas deram origem à chamada humanidade de hoje. Nós sabemos que não foi desse jeito, mas fica desse modo. Aonde o filho Sem veio dar origem ao povo hebreu. Os jafetistas vieram dar ao povo árabe, e os canitas vieram dar mais tarde os egípcios. Dos semitas são os mesmos hebreus. Nós vamos encontrar depois no segundo livro, o livro de Êxodos, aonde nós vamos encontrar ali o nascimento de Moisés. Vamos encontrar lá a presença, porque é a presença de Moisés lá no Egito. Porque o povo, Deus escolhe Abraão para ser o pai de um povo, e ele fica esperando esse filho, e só vai ser pai aos 99 anos, com a esposa Sara aos 90 anos, e tem um filho chamado Isaac. Mas antes, aos 90 anos, a sua esposa oferece a ele uma mulher, que seria sua serva, a Agar, para que ele pudesse ter um filho antes de morrer. Mas estava tudo segundo os desígnios divinos. Aos 99 anos, ele tem o filho Isaac, que mais tarde vai se casar com a Rebeca, que vai ser mãe de dois filhos gêmeos, o Jacó e o Esaú. Aonde o Esaú, mais tarde, vai dar a origem ao povo dos Edomitas, né? E o Jacó vai dar a origem ao povo de Israel, porque no caminho, quando ele foge, que a mãe faz ele voltar para a terra do tio dele, no caminho ele diz que passa uma noite inteira lutando com Deus, e Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Então, vamos passar a chamar o povo de israelita, da onde ele tem 12 filhos, né? E desses filhos todos vão dar origem ao povo hebreu. E aí nós vamos encontrar, naquele período, o filho José,
que é vendido pelos seus irmãos, por ele ter tido uma visão em que ele sonhou, em que eles todos estavam colhendo trigo, fazendo feixes de trigo, e o feixe de trigo de José ficou no centro, e os outros 11 feixes de trigo ficaram em torno e se inclinaram diante do feixe de José. E eles entenderam que José mais tarde iria reinar sobre eles ou mandar sobre eles. Então o venderam para os egípcios, lá ele ficou preso, porque ele foi morar na casa do governador e a esposa do governador mentiu a respeito dele, ele ficou preso. Mais tarde saiu de lá para interpretar os sonhos de José, do faraó. Esses sonhos foram lá chamados... O faraó sonhou com 7 vacas gordas que saíam do rio Nilo, mais tarde 7 vacas magras, e a interpretação de José foi que haveria um período de 7 anos de fartura e depois 7 anos de muita fome no mundo. E a interpretação foi que ele deu ao faraó foi que durante os 7 anos de vacas gordas ele construísse bastante silos para armazenar uma quinta parte de todo o que se plantasse e que se colhesse, para sustentar o período de 7 anos de vacas magras, o período de 7 anos de muita fome e miséria. E o faraó, achou uma interpretação magistral, tirou o anel, pôs na mão dele e disse: acima de você sou eu, abaixo de você todo o Egito. E assim, no período das 7 vacas magras, o período de fome, o Jacó, mandou seus filhos irem ao Egito para buscar alimento, e lá aconteceu aqueles incidentes todos e fizeram-se reconhecer diante do grão-vizir, que seria José, o chanceler do faraó, que mandou trazer o pai com a família para ir morar, e o faraó concedeu no Egito as melhores terras para a família de José. E ali eles ficaram 430 anos, aonde nós sabemos que era para ficar apenas os 7 anos de miséria. Mas aos 430 anos, eles enraizaram em si todos os atributos religiosos, de feitiçaria, de idolatria, que os egípcios tinham. E aí, depois de alguns séculos deles estarem vivendo lá, o povo hebreu começou a crescer demais, e os faraós que foram sucedendo começaram a perseguir de vida e morte a esses judeus, escravizando-os. E aí Deus mandou Moisés, que encarnou lá, já vimos a história dele, e mandou-os tirar de lá depois de 40 anos, que ele já estava lá tinha fugido do Egito, morando na terra de Midian, onde ele havia casado e tinha um filho. E ele volta para libertar o povo hebreu. E aí eles saem de lá. Nós vimos que houve aquelas chamadas 10 pragas, cuja última praga foi a morte dos primogênitos, em que o faraó permitiu a ida deles embora de lá. Eles atravessam o Mar Vermelho e vão ficar lá no Monte Horebe por quase 2 anos. É neste período em que Deus manda fazer o tabernáculo, entrega a primeira lei, né? E aí nós vamos encontrar no chamado segundo livro de Levíticos, né? As leis para serem postas em prática. E no livro de Números, nós vamos encontrar, o livro de Números quer dizer apenas... O título do livro Levítico para os hebreus no hebraico quer dizer Bemid Bart. O nome hebraico quer dizer Bemid Bart. E os hebreus começam sempre falando das primeiras palavras do livro, que quer dizer no deserto. Então, diz o primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Números. E falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai,
Então, falou no deserto de Sinai, é o título do livro, né? E nós vamos encontrar o livro de Números. Por que tem esse nome de livro de Números? Porque neste livro todo, constituído de capítulos, 36 capítulos, ocorrem 2 censos registrados no capítulo 1 e depois no capítulo 26. Esse livro foi escrito mais ou menos em volta de 1406 a.C. O conteúdo deste livro refere-se aproximadamente durante os 39 anos em que eles ficaram girando em torno de uma região. E qual o motivo? Porque o povo hebreu, depois de 430 anos, como eu já tinha dito, eles ficaram cheios de idolatria, cheios de vícios, cheios de defeitos. Então, Deus precisava de um tempo para tirar o Egito de dentro de Israel. Porque para todos eles tinham aqueles deuses. E eles tinham que passar a entender que existia um Deus único, um Senhor, um princípio sagrado de tudo e de todos. E isso iria demandar muito tempo. Vejam bem, eles saíram do Egito, atravessando, coisa que alguns dias eles chegariam na Terra Prometida, que Deus havia prometido já para Abraão e que Jacó já morava lá. E quando voltaram para o Egito, por 430 anos, essas terras foram tomadas por outros povos. Mas, em virtude dos erros daquele povo, nós vamos entender por que eles ficaram 40 anos. Então, no capítulo 2, no versículo 2 do livro, Deus manda levantar um censo, a contar dos homens acima de 20 anos, né, que estariam aptos para a guerra. Esse censo foi constatado que havia neste censo, 603.550 homens acima de 20 anos. Depois de 38 anos, vivendo lá em torno daquela região toda, girando em círculo, no capítulo 26, nós vamos encontrar, no capítulo 26, o segundo censo, em que, reparem o detalhe, eles contaram, depois de 38 anos, porque nesses 38 anos, esses 603.550 morreram todos no deserto. E, ao fazerem a contagem novamente, depois de 38 anos, eles contaram 601.730 homens. As mulheres não foram contadas, né, porque não se contavam as mulheres, e as crianças também não. Então, vejam, praticamente, que todos aqueles homens contados, em 38 anos, foram morrendo. No capítulo 14, no capítulo 2, nós vamos encontrar a organização do tabernáculo. Como é que iriam viver em torno do tabernáculo? À frente do tabernáculo, nós iríamos encontrar a tenda de Arão, a tenda de Moisés. Em torno do tabernáculo, a tribo de Levi iria montar as suas tendas, porque o objetivo qual era, acima de tudo? Esses homens da tribo de Levi, que não iriam ter fazenda, não iriam ter fortuna, né? E que todo o povo iria dar a eles o chamado dízimo, de tudo aquilo que eles plantassem, daquilo que eles colhessem, daquilo que eles criassem, porque teriam que fazer muita coisa no tabernáculo. E além do tabernáculo, eles iriam administrar o povo, cuidar do povo, ajudar o povo, né, nas suas necessidades. Porque nós já vimos lá no livro do Êxodo, que Moisés se punha sentado lá e o dia inteiro ouvindo queixa dos judeus, até que seu sogro disse para ele: olha, Moisés, o que você está fazendo é uma coisa errada. Coloca um representante por 1000,
um representante por 500, um representante por 100, um representante por 50, um representante por 10, e só virá você aqueles assuntos mais graves, porque desse jeito não dá para você ficar aí um povo que saiu de lá do Egito, com mais de 2 milhões de pessoas, homens e mulheres, cheios de problema, e o dia inteiro se queixando, você não vai poder viver mais, ficar o dia inteiro ouvindo problema, né? E aí eles fizeram aquela organização, a tribo de Levi, no capítulo 3, não vai ter herança nenhuma, nós já vimos isso, os filhos de Arão irão cuidar do tabernáculo. No capítulo 6, nós vamos encontrar um capítulo muito interessante, que é o chamado voto do nazireado, que muita gente confunde com aquele que nasce na cidade de Nazaré. Nazaré é uma coisa. Quem falou? Capítulo 6. No capítulo 6, nós vamos encontrar Pode, deve. Foi escolhido por Deus para ser o grão vizido do faraó. Deles saíram 2 filhos, Efraim e Manassés, que fizeram parte do chamado Conselho dos 12, porque a tribo de Levi não foi contada entre as 12 tribos, que era uma tribo à parte, uma tribo votada ao Senhor para cuidar. Agora, na tribo de Levi, nós vamos encontrar aquele povo que foi escolhido. E por que foi? Porque Arão, Moisés, eles pertenciam à tribo de Levi. E Arão foi escolhido por Deus para ser o primeiro sacerdote. Foi aquele espírito, aquele profeta que ficou ao lado de Moisés praticamente a vida inteira e que servia de porta-voz de Moisés, porque nós já vimos lá no livro do Êxodo que Moisés se queixou de ter a língua pesada ou ser gago, em que ele não tinha como falar ao povo. Então Deus disse a ele: eu falo a você, você diz a Arão e Arão diz ao povo. Então Deus sempre dizia: Moisés e Arão vão para o tabernáculo. E lá Deus dizia o que eles deveriam fazer. E eles foram fazendo isso a vida inteira, né? Até que depois aconteceram algumas intercorrências que nós iremos ver quais foram, né? E depois Arão morre, a Miriam morre, e mais tarde também morre Moisés, né? E aí o comando do povo de Israel fica nas mãos de Josué. Aí o Josué, nós só vamos encontrar o livro dele depois que nós encontrarmos o 5º livro, chamado livro de Deuteronômios, que Deuteronômio quer dizer a segunda entrega da lei, a segunda lei, né? Tá bom? No capítulo, fale. A lei do nazireado. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto de nazireu, para se separar para o Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, e nem beberá alguma beberagem de uvas, e nem de uvas frescas, e nem de seca comerá. Todos os dias do seu nazireado, não comerá de coisa alguma que se faça da vinha, desde os caroços até a casca. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se chegará a corpo de morto, por seu pai, por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã, por ele se não contaminará, quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça.
Todos os dias do seu nazereado, santo será ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente contaminar a cabeça do nazereado, então, no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça e ao 7º dia. E ao 8º dia, trará 2 rolinhas e 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. O sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto. Então, veja esse preparo aqui. E esta é a lei do nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da fazenda da congregação. E ele oferecerá a sua oferta ao Senhor um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto. E aí ele vai mostrando como fazer isso. E aí ele diz o seguinte: depois o sacerdote tomará a espada de um carneiro e um bolo ázimo do cesto e um coscorão ázimo e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote os moverá à oferta do movimento perante o Senhor, isto é, santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta do movimento e com a espada da oferta alçada. E depois o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei do nazireu, que fizer voto da sua oferta ao Senhor por seu nazireado, além do que alcançar a sua mão, segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a sua lei do nazireado. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, vejam bem, aqueles que se propunham a ser nazireus, eles faziam aquele voto de ser ungido a Deus, de voto a Deus, de viver para com Deus e para manter aquele senso de ligação profunda com Deus, que mais tarde nós vamos entender que o povo hebreu, aquele pessoal mais fiel a Deus, se afasta dentro do povo hebreu e forma a escola dos chamados essênios, aonde viveriam ali os nazireus, aí com aquela regra de aprendizado, de ensinamento, de conduta, de estudos profundos, de estudos bíblicos, de estudos iniciáticos, para manter aquela pureza doutrinária, porque nós vamos encontrar ao longo da história o sacerdócio que se foi se perdendo a sua pureza, a sua intenção, mas viviam dos interesses, querendo apenas obediência e dinheiro dos tolos, né? Viviam só disto. Quando, na verdade, o que Deus esperava desse povo, principalmente dos sacerdotes, né? A chamada tribo de Levi, era que eles mantivessem dentro de si uma conduta exemplar para guiar o povo, e este povo mais tarde fosse guiar a humanidade inteira. Então, quando esse grupo se afasta de dentro do povo hebreu e vão se isolar nos chamados mosteiros, né, nós vamos encontrar como eles procediam. Sendo o celibato a regra do essenismo, as fileiras da Irmandade tinham de ser preenchidas por recrutas da comunidade judaica em geral. Eles preferiam adotar crianças que eram educadas com o máximo cuidado e lhes ensinavam as práticas da ordem, acreditando que de tais coisas do reino do céu é feito. Então, reparem bem, o que fez Jesus dos 12 anos aos 29 anos e meio? O que fez João Batista também desde tenra idade até os 29 anos? É o que eles estão dizendo aqui. Eles preferiam adotar crianças que eram educadas com o máximo cuidado e lhes ensinavam as práticas da ordem, acreditando que de tais coisas o reino do céu é feito. Cada candidato adulto tinha de passar por um noviciado de 2 estágios, que se estendiam por 3 anos antes que pudessem, afinal, ser admitido na ordem. Era como um noviciado, né?
Ao entrar no primeiro estágio, que durava 12 meses, o noviço tinha de entregar todas as suas posses ao tesouro comum. Ele, então, recebia uma cópia dos regulamentos da Irmandade, bem como uma pá, a fim de enterrar os seus excrementos, usado nas purificações um manto branco, para vestir durante as refeições como símbolo da pureza. Durante este período, ele era um estranho e não era admitido às refeições comuns, mas mesmo assim tinha de observar algumas regras ascéticas da sociedade. Se ao término desse estágio a comunidade julgasse que esse indivíduo tinha se saído apropriadamente durante o ano de aprovação, o noviço era admitido no segundo estágio, que durava 2 anos, e era chamado de postulante. Durante esse período de 2 anos, ele era admitido a um convívio mais próximo com a Irmandade e partilhava de seus ritos de purificação. Mas ainda não era admitido nas refeições comuns, e nem em qualquer ofício. Se passasse satisfatoriamente pelo segundo estágio de aprovação, o postulante tornava-se um associado ou um membro completo da sociedade, quando era recebido na Irmandade e partilhava da refeição comum. Antes, porém, de se tornar um homilites, ou, finalmente, antes de ser admitido a um convívio íntimo, tinha de vincular-se por um juramento dos mais solenes, sendo esta a única ocasião em que os essênios usavam um juramento, para observar 3 coisas. Primeiro, amar a Deus. Segundo, justiça e misericórdia para com todos os homens, e especialmente não honrar pessoa alguma como um amo, evitar os maus, auxiliar os justos, ser fiel a todos. Vou repetir de novo o 2. Justiça misericordiosa para todos os homens, especialmente não honrar pessoa alguma como um amo, evitar os maus, auxiliar os justos, ser fiel a todos os homens, especialmente aos governantes, porque sem Deus ninguém chega a ser governante. Terceiro, pureza de caráter, o que implicava humildade, amor à verdade, ódio à falsidade, rigorosa discrição quanto aos estranhos, a fim de não divulgar as doutrinas secretas. A pessoa alguma e perfeita franqueza para com os membros da ordem, e, finalmente, guardar cuidadosamente os livros pertencentes à seita. E os nomes dos anjos, ou os mistérios em conexão com o tetragrama, e outros nomes de Deus e dos anjos compreendidos na teosofia, bem como na cosmogonia. Os 3 estágios que constituíam o candidato, no postulante e no associado, eram subdivididos em 4 ordens, distinguidas umas das outras pelo grau de santidade. Tais distinções eram tão marcantes e sérias que, se uma pessoa pertencente a um grau mais elevado de pureza tocasse uma na que pertencesse a uma ordem inferior, isto é, se uma pessoa da 4ª ordem, a mais alta, entrasse em contato com uma da 3ª ordem, ou de uma ordem mais baixa, ou de uma pessoa da 3ª ordem tocasse uma da 2ª ordem, ou se uma da 2ª ordem tocasse uma da 1ª, ela imediatamente se tornava impura e se poderia reconquistar a sua pureza por meio de purificações. A partir do início do noviciado até a obtenção do mais alto estágio espiritual, havia 8 estágios diferentes que marcavam o crescimento gradual na santidade. Assim, depois de aceito como noviço e de ter recebido o avental, símbolo da pureza, o candidato obtinha, primeiro, o estado de pureza exterior ou corporal por batismos. Desse estado de pureza corporal, ele progredia para o segundo, o estágio que impunha abstinência de relações sexuais, ou para o grau de santidade que lhe permitia praticar o celibato.
Então, nesse segundo estágio aqui, nós vamos encontrar aquelas pessoas que faziam o voto de ser celibata, ou seja, ele não cortava os cabelos e deixava o cabelo dividido ao meio, e deixava a barba também dividida ao meio, mostrando que ele havia feito o voto de ser celibatário, ou para o grau de santidade que lhe permitia praticar o celibato, porque nem todos os iniciados, os nazireus, eles faziam esse voto, porque muitos eram casados. E nós sabemos que mulheres também podiam fazer parte deste voto. Tendo logrado êxito em mortificar a carne nessas circunstâncias, o candidato prosseguia para o 3, para o estágio de pureza interior ou espiritual. A partir desse estágio, ele novamente prosseguia para o 4, para o estágio em que se exige o banimento de toda a ira e malícia e o cultivo de um espírito humilde e modesto. Então, nós vamos encontrar Jesus dizendo: irai, mas não pecai, mas não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Ou seja, isso era um atributo do nazireu, que aprendia a não ter ira para com seu semelhante e não ser malicioso, como disse Jesus. Que as vossas palavras sejam sim, sim, não, não. O que passar daí é obra da inferioridade. O banimento de toda a ira e malícia e o cultivo de um espírito humilde e modesto. Como dizia ele: tomai exemplo de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, Jesus, portanto, era um nazireu que aprendeu todos esses... Aprendeu, mas nós sabemos que esses atributos já moravam dentro de Jesus, né? Quinto, isto leva ao quinto, ao ponto culminante de santidade. Nesta culminância, ele se tornava o templo do Espírito Santo e podia profetizar. Desse estágio, ele avançava para o 7º, ainda para o estágio em que eu habilitava a efetuar curas milagrosas e ressuscitar os mortos. E, finalmente, atingia o 8º, a posição de Elias, o precursor do Messias. Isso leva a considerar a questão sobre a origem dessa irmandade e sobre o seu relacionamento com o judaísmo e o cristianismo. A afirmação de Joséfo de que eles vivem a mesma espécie de vida que entre os gregos havia sido ordenada por Pitágoras. Então, nós vamos entender que no século VI, Pitágoras, quando nasceu, e foi um espírito profetizado, que inclusive a mãe o levou para o templo de Delfos, em que foi dito que ele seria uma grande alma, um homem que iria mudar a humanidade com seu trabalho. E lá na Grécia nós sabemos que ele foi perseguido, então ele sai, vai para a Índia, vai para a Mesopotâmia, vai para a Babilônia, vai para a Caldeia, e passou pela Judéia. E ao passar pela Judéia, ele foi visitar a escola dos essênios. E lá viram o espírito e a sua grandeza e toda a sua sabedoria, em que ele ensinou muita coisa do que ele havia aprendido nesse seu périplo. E o povo ficou tão encantado de tanta sabedoria, de tanta grandeza espiritual, que fizeram de tudo para que ele ficasse lá no templo, lá na escola dos essênios do povo hebreu. Mas ele dizia que tinha um trabalho a realizar na Grécia, como de fato havia sido profetizado desde quando ele nasceu, né? Então, muito daquilo que o povo hebreu na escola dos nazireus vieram a pôr em prática, eles assimilaram daquilo que Pitágoras havia dito e entregue no 6º século, entre o 6º século e o século VII. Então, por isso que a gente vai encontrar alguns detalhes aqui, né, em que houve um aperfeiçoamento dos ensinos dele. Então, aí, por causa disso que eu falei, a afirmação de Joséfo de que eles vivem a mesma espécie de vida que entre os gregos havia sido ordenada por Pitágoras. Levou certos escritores a acreditar que o essenismo é um rebento do pitagorismo, e é verdade.
O defensor mais qualificado dessa teoria é Zeller, autor célebre da história da filosofia. O essenismo, pelo menos como o conhecemos, através de Philon e de Joséfo, nasceu em sua essência sob a influência dos gregos, especialmente a de Pitágoras, e procura apoiar essa conclusão pelo seguinte sumário na suposta semelhança entre o neopitagorismo e o essenismo. Ambos lutam por alcançar uma santidade superior por meio de uma vida ascética. Ambos repudiam o sacrifício de animais, o consumo de carnes, o vinho e o casamento. Então, vejam bem, repudiam o sacrifício dos animais. Nós vimos já na reunião passada que no livro de Isaías, no livro de Jeremias, no livro de Salmos e lá no livro de Oséias, Deus diz que não ensinou nada desses holocaustos para o povo hebreu, que ele só apenas queria que vivessem a lei, os preceitos, e que cuidassem das viúvas e dos pobres, e que fossem santos como santo ele era, né? Ambos repudiam o sacrifício de animais, o consumo de carnes e o vinho e o casamento. Contudo, os dois não concordam completamente a respeito deste último ponto, pois de ambos os lados há os que recomendam o casamento, mas limitando relações conjugais à procriação. Além do mais, ambos exigem simplicidade de vida. Ambos evitam banhos quentes. Ambos vestem roupas brancas, especialmente às refeições. Ambos dão grande valor à sua purificação e evitam tudo que é impuro. Ambos proíbem juramentos, pois o homem piedoso não precisa deles. Ambos encontram seu ideal social em instituições que é a verdade. Só se tornavam realidade entre os essênios e em viver em conjunto, em perfeita comunhão de bens e a subordinação incondicional dos indivíduos e aos supervisores. Ambos insistem no rigoroso segredo a respeito das suas escolas. Ambos gostam das representações simbólicas das suas doutrinas. Ambos se apoiam numa interpretação alegórica das antigas tradições. Ambos adoram os poderes superiores dos elementos e dirigem preces. Ambos procuram manter tudo que não é limpo fora de sua visão, e por esse motivo têm prescrições peculiares acerca da necessidade fisiológica. Ambos cultivam a crença em seres intermediários entre a divindade e o suprema e o mundo. Ambos se dedicam às artes mágicas. Ambos consideram, acima de todas as coisas, o dom da profecia como o mais elevado fruto da sabedoria e da religiosidade. E ambos se gabam de possuir esse dom entre os seus membros e mais distintos. Esse aqui, no 17º, ambos consideram, acima de todas as coisas, o dom da profecia como o mais elevado fruto da sabedoria e da religiosidade. Nós vamos encontrar o Paulo lá na Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, dizendo para que cuidássemos ou procurássemos prestigiar o dom da profecia. Finalmente, ambos corroboram seu peculiar modo de vida com uma visão dualística de relação entre o espírito e a matéria, entre o bem e o mal. Ambos concordam especialmente em suas noções sobre a origem da alma, sobre o seu relacionamento com o corpo e sobre a sua vida futura. Somente a doutrina da transmigração da alma não parece ter sido conhecida entre os essênios. Aí, segundo o parecer desse escritor, é discutível, porque nós vamos encontrar Jesus, por exemplo, lá em Mateus, dizendo, no capítulo 16, quem dizem que o Filho do Homem é pelo povo? Aí disseram, Senhor, uns dizem que o Senhor é Jeremias, Isaías, ou Elias, que voltou ao mundo. Outros dizem que é até João Batista. Outros dizem que o Senhor é o profetizado nas Escrituras, né? E aí tem aquela passagem, né? E aí diz, mas Senhor, as Escrituras dizem que Elias tinha de vir à sua frente. O que de Elias? Jesus disse, na verdade eu vos digo que Elias já veio, fez tudo o que tinha que fazer e já foi.
Fizeram dele tudo o que quiseram e não o conheceram. E aí os apóstolos entenderam que Jesus falava de João Batista. Lá no Monte Tabor, nós vamos encontrar, né, Jesus que foi ao Monte Tabor com os apóstolos, aonde houve a chamada transfiguração, em que Moisés apareceu em luz, Elias apareceu em luz, um representando a lei e o mesmo Espírito representando os dons, e Jesus representando a prática dos dois. Também Jesus se transfigurou em luz, e depois daquela visão toda maravilhosa, os apóstolos, principalmente o Pedro, disse: Senhor, quer que façamos para ti um tabernáculo, outro para Moisés, outro para Elias? E Jesus disse que não precisava nada daquilo. E aí perguntaram: mas e Elias, Senhor? Ele disse: na verdade, eu vos digo que Elias é o mesmo João Batista que havia de vir e já foi. Porque lá no livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, Deus disse que Elias vinha à frente do precursor para aterrar os vales e derrubar os montes, né? E, de fato, ele veio. Nós vamos encontrar isso também em Mateus capítulo 17, quando Jesus afirma e diz que Elias é o mesmo João Batista que já veio, já foi e o mataram, né? Nós vamos encontrar também, lá no livro de Jó, em 8, capítulo 9, versículo 9, que diz: nós somos de ontem e não sabemos, né? Então, os essênios sabiam, o povo hebreu sabia da existência da reencarnação, né? Então, quando ele diz aqui, somente a doutrina da transmigração das almas não parece ter sido conhecida entre os essênios. Eles sabiam disso daí. Você vê Jesus dizendo que ele era maior do que o patriarca Abraão, e que Abraão o conheceu. Aí disseram para ele: mas espera aí, você ainda não tem 40 anos, como pode ter dito que Abraão te conheceu? Só que eles não sabiam que o Simeão era a reencarnação do patriarca Abraão, que Deus disse a ele quando ele era mocinho, que ele um dia iria ter em mãos o prometido das Escrituras. E ele ia todo dia para a porta do templo, né, para poder observar as mães que traziam os filhinhos, os meninos, no 8º dia para ser circuncidado. Ele, a profetisa Ana, porque o profeta Simeão também era profeta, e quando ele encontrou a Maria, ele viu na criança o prometido das Escrituras, e ficou encantado e agradeceu a Deus por aquela visão, e ainda disse para Maria: este é aquele contra quem a contradição atirará suas pedradas, e uma espada atravessará seu coração a Maria. Ou seja, ela ia experimentar um sofrimento muito grande com aquele filho, né? Queriam a crucificar, ela iria presenciar a crucificação de Jesus. Então, vejam, por mais surpreendentes que essas semelhanças possam parecer, poder-se haver, num exame mais pormenorizado, que alguns dos pontos que constituem essa comparação não existem no essenismo. O ascetismo não é estranho ao judaísmo. Num período muito primitivo da história bíblica, encontramos indivíduos que impõem voluntariamente a si próprios uma vida ascética, para que possam, como acreditam, dar-se mais inteiramente ao serviço de Deus, mortificando os desejos da carne. E basta consultar os regulamentos a respeito dos naziritas, Números capítulo 6, do capítulo 1, do versos 1 até o 21. É o caso de Manoá e de sua esposa. O caso de Manoá e sua esposa, isso está no Juízes capítulo 13, que vai ser um livro, depois de Josué, nós vamos encontrar o livro dos Juízes, que como o povo hebreu, Moisés morreu, né, ficou no lugar o Josué também veio morrer, e por um período, o povo hebreu ficou sendo guiado e comandado por juízes, que eram profetas. Mas outros povos começaram a perseguir o povo hebreu, por falta de um rei, eles não tinham como uma organização. Então, no capítulo 13, nós vamos encontrar a esposa de Manoá, aonde um espírito, né, como ela diz aqui, vou ler essa passagem aqui.
para vocês entenderem o que é o nazireado. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Isso foi ao longo de toda a história, viu, gente? Não foi só pela primeira vez, não. E os filhos de Israel tornaram a fazer a coisa que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, ou beba forte, ou comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, e nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho agora, pois não bebas vinho, e nem bebida forte, não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus dentro do ventre até o dia de sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que irá nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e notificou seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se, seguiu a sua mulher, e veio aquele homem, e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpra-se a tua palavra, mas qual será o modo de viver e serviço deste menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à tua mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide e do vinho, não comerá, e nem vinho e bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, desde que te detenhamos e te prepararemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, oferece ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma pedra ao Senhor. E obrou o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá e nem a sua mulher. E então concebeu Manoá, então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor. Então veja que ser nazireu, acima de tudo, era ser médium, era ser profeta. Porque vejamos um detalhe: a tribo de Levi, de onde sairiam os sacerdotes, necessariamente o sacerdote não precisaria ser profeta. Ele tinha que cuidar daquelas leis, daqueles rituais todos, né, de purificação. E quero lembrar que ser da tribo de Levi e ser votado àquele trabalho todo era um trabalho que era de dia à noite.
eles tinham que matar os animais, tirar a pele dos animais, esquartejar o animal, limpar o lugar onde aquela chamada churrasqueira, não era churrasqueira que chamava, o local da queima da oferta, depois ir no mato para colher aqueles troncos, aquelas árvores que tinham que ser colocadas de uma disposição correta, para depois queimar aqueles corpos todos, aquelas vísceras todas, aonde uma parte daquela carne ficava para ele, para a tribo de Levi, para o povo, para a família, né? Era o dia inteiro atendendo gente que vinha lá com seus pecadilhos para matar uma rolinha, para matar um carneirinho, para matar um cabritinho. Necessariamente não precisaria ser profeta. Agora, o profeta era o nazireu. E aí o nazireu tinha que ter uma outra postura, tinha que ter todo aquele comportamento para manter uma integridade, manter uma pureza interior, para que ele pudesse servir de filtro de Deus. Então, quando nós fazemos um trabalho mediúnico, minha gente, como nós vimos já lá no livro de Levíticos, quando Deus diz a Moisés e a Arão, antes de entrarem no templo, não era no templo ainda, no tabernáculo, lavem as vossas mãos, lavem os vossos pés, lavem os rostos, né? Porque para falar com Deus tem que ser de forma santa, sagrada, limpa. Então, há de ter um certo cuidado, um certo comportamento para tratar daquilo que é sagrado, daquilo que é divino, daquilo que é santo, porque santo é Deus. Então, nós vamos encontrar aqui no Velho Testamento e depois no Novo Testamento, muitas vezes se falando, o lugar em que pisas é santo, o local aqui em que estás é santo, o teu comportamento tem que ser santo para que possa entrar no lugar santo. Aí, no capítulo 3, nós vamos saber que a tribo de Levi não vai ter herança nenhuma. No capítulo 6, nós vimos que existe o voto do nazireado, nós vimos quem são os nazireus e por que o nazireu, o porquê da escola dos essênios, como funcionava lá dentro, né? Os ciclos e os anos todos de estudo e preparo, né? No capítulo 9, nós vamos encontrar como Deus ensina para fazer a celebração da Páscoa para que o povo hebreu nunca mais esquecesse o que foi a saída do povo hebreu, que sinais maravilhosos aconteceram na saída da Páscoa, né? Nós já vimos que Deus mandou colocar nas ombreiras da porta sangue de cordeiro, e que naquela noite o anjo do Senhor passaria por cima, ou seja, passaria, ou passagem, a passa, ou peça, ou seja, passagem, que quer dizer Páscoa, e o povo, e os primogênitos do povo hebreu e dos animais do povo hebreu não morreriam, mas morreram dos egípcios, os primogênitos, dos animais, dos pássaros, tudo aquilo que foi primogênito dentro do Egito, todos eles morreram, que era Deus chamando a atenção para mostrar que ele, Deus, era poderoso e que ele estava cuidando do chamado povo designado, porque não aconteciam as mazelas, as pragas sobre o povo hebreu. Então, no capítulo 10, nós vamos encontrar Deus dizendo, preparando o povo para... Deus mandou fazer 2 trombetas de prata, aonde uma trombeta, o som de uma trombeta só, chamava a liderança, aqueles homens que representavam o povo para tratar de assuntos com Moisés e Arão. Quando tocavam as 2 trombetas, era para chamar o povo inteiro em torno do tabernáculo. No capítulo 11, nós vamos encontrar a saída do povo hebreu, lá do Monte Sinai. Então, ficaram lá praticamente 2 anos. E aí o povo reclama, né? Por falta de água, por falta de carne, né? E aí Deus manda água para eles, manda carne. No capítulo 12, nós vamos encontrar a chamada sedição de Arão e de Miriam. Porque Moisés ficou viúvo e se casou novamente. E aí a Miriam
se queixou que Moisés tinha que se casar com uma hebreia, e não com uma cusita lá, uma outra mulher da Etiópia. E aquilo criou uma conversa, um diz-que, e Deus então mandou chamar Moisés e Miriam no templo e disse a eles, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Para com meu filho Moisés, eu falo cara a cara. Para com os meus outros filhos, eu falo por enigmas, sonhos e visões. Então, Deus já tinha dito para ele que ele podia se casar, né? Mas isso que vocês estão fazendo, isso está errado. E eu vou punir. E aí puniu a Miriam, e ela ficou leprosa na hora. E aí Arão, vendo a irmã, que era também irmã de Moisés, ambos eram irmãos de Moisés, correu e pediu a Moisés que intercedesse pela irmã. Moisés, peça a Deus que não a deixe leprosa por causa dessa nossa leviandade. E aí Moisés faz uma oração e pede a Deus que Deus volte, né? Então Deus diz o seguinte, olha, para servir de lição, tire-a de dentro da aldeia, fique lá fora onde ficavam os leprosos, aquelas pessoas que tinham doença, né? Por 7 dias. E depois a traga de volta, porque ela vai ficar sã. E durante os 7 dias ela ficou lá fora, retirada. No 7º dia ela ficou curada e voltou de novo para dentro. E aí o povo hebreu saiu de lá, do Sinai, para seguir em frente. No caminho, no capítulo 14, Deus diz a Moisés, Moisés, escolhe um homem de cada tribo, representando as 12 tribos, e manda que eles possam ir ver na terra que eu prometi aos pais deles, o que eles encontram lá. E aí Moisés escolheu 12 homens, e eles foram. Eles levaram 40 dias nessa viagem de ida e volta. E o que aconteceu? Lá no caminho, lá na Terra Prometida, eles encontraram gigantes morando, guerreiros, uma soma de grandes povos guerreiros idólatras, e no caminho eles voltaram, depois de 40 dias, e disseram a Moisés, a Arão e todo o povo reunido, que de fato encontraram lá, como Moisés deve, traga lá alguma fruta, alguma coisa para a gente dar uma olhada, né? Eles encontraram um cacho de uva tão grande que ele teve que vir pendurado num varão, carregado por 2 homens, de tão grande que era o cacho de uva, e tão pesado que era. Trouxeram figos e romãs. E, de fato, a terra mana leite e mel, frutas em abundância, água em abundância, tudo segundo como Deus havia prometido. Mas, habitado por grandes guerreiros e até gigantes, os filhos de Nefilim. Os filhos de Nefilim diziam que eram uns homens gigantescos, diziam que tinham até 7 metros de altura, né? E aí, no meio disso tudo, o Caleb e Josué disseram, olha, gente, de fato, é tudo isso que eles estão dizendo, os outros 10 homens estão dizendo. Mas entendamos o seguinte, se Deus prometeu a todos nós que aquela terra seria nossa, confiemos e vamos para lá. Deus irá colocar os inimigos em nossas mãos. Então Deus disse a Moisés, olha, Moisés, aí o povo todo ficou rebelado, né? Ficou assustado, que Moisés, você nos tira do Egito, onde nós vivíamos bem, amparados, mas viviam como escravos. Eu vos dou a liberdade e eles agora querem voltar para o Egito. Então, pelo fato de duvidarem, por 40 anos, ou seja, levaram 40 dias para ir e voltar lá na Terra Prometida, por 40 anos esse povo vai ficar vagando no deserto até que todo o homem acima de 20 anos morra no deserto. Que eu renove toda essa gente por gente nova. E, de fato, aí foi por isso que eles ficaram 40 anos vagando pelo deserto. Na verdade, foram 38, porque já faziam 2 anos que eles estavam lá no Sinai.
Nós vamos encontrar no capítulo 16 alguns sacerdotes, alguns homens, por exemplo, Coré e outros, que quiseram, na sedição que quiseram ser sacerdotes. E foram lá com Moisés, né? Dizer por que nós não podemos a rebelião de Coré, Datã e Abirão. E Coré, filho de Eisai, filho de Coate, filho de Levi, e tomou consigo a Datã e Abirão, né? E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação e chamados ao ajuntamento varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão. E lhes disseram, demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles, porque, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor. Como Moisés isto ouviu e caiu sobre si o seu rosto. E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu, e quem é santo, e quem ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher para chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Coré e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será santo. Baste-vos, filhos de Levi. Então, o que eles fizeram? Nós queremos também ser santos, queremos ser escolhidos como uma classe, um povo, uma tribo privilegiada, porque só a tribo de Levi. Então, no outro dia, o que aconteceu? Deus diz a Moisés, né, para que eles separem o povo, a família de Coré, de Datã e de Abirão, né, que todo o povo se afastem deles. E aconteceu que, naquele momento que o povo se afastou deles, abriu-se a terra e todo o tabernáculo onde eles viviam, o Coré, o Datã e a família, todos, o Abirão, inclusive até os animais, a terra se abriu e engoliu a todos eles. E os 250 homens que estavam lá com os incensórios, porque não eram incensórios sagrados, houve um fogo do céu que destruiu a todos eles, porque Deus já tinha eleito a tribo de Levi e escolhido Arão e outros e os seus filhos para ser os representantes dos sacerdotes. Então, quando Deus escolhe uma coisa, quando Deus unge um filho seu, ninguém deve ir contra o ungido. Nós vamos encontrar uma passagem maravilhosa no livro de Reis, quando o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e depois Deus escolheu um outro rei, mandou o Samuel ir à casa de Jessé, ungir um dos filhos dele, que seria o rei sucessor de Saul. E ele vai à casa de Jessé e encontra os 6 filhos maiores lá. Põe a mão na cabeça de todos eles para ungir quem era o rei, e olha e disse, puxa, mas não é você também, não é um, não é outro. Ele disse, mas afinal de contas, são todos os teus filhos aqui, Jessé? Ele disse, não, tem mais um pequeno, que está lá cuidando das ovelhas. Vá buscá-lo. Aí, quando vem o menino lá, que mais tarde que era chamado Davi, ele põe a mão na cabeça dele e falou, não, é esse daqui que será o escolhido. E ungiu ali o Samuel, e Deus, através de Samuel, ungiu a Davi para ser eleito o rei sucessor de Saul. Mas, mais tarde, o rei Saul ficou invejado do rei Davi e começou a persegui-lo, de vida e morte até. Então, o menino Davi teve que fugir, o moço, já era moço. Né? E aí, um dia disseram para ele, Davi, se você entrar à noite lá onde estão acampados os judeus e o rei Saul, você entra lá dentro e poderá matá-lo. E ele disse o seguinte, não, a quem Deus ungiu, ninguém é autoridade para matar ou tirar dele o ungimento. E aí, para mostrar que ele podia fazer isto, ele vai à noite, entra escondido, entra na tenda em que o Saul estava dormindo e rouba de lá o escudo, a arma, a túnica do rei Saul, e lá de cima grita,
mostrando para ele que eu entrei lá dentro e, se quisesse tê-lo matado, poderia ter matado, mas não matei, por respeito a Deus, a quem ele ungiu. No capítulo 17, para Deus mostrar por que Arão tinha sido ungido sacerdote, supremo sacerdote, Deus diz a Moisés, na frente de, chama todo o povo, escolhe deles, chama deles o representante das tribos, portanto, 12 tribos, né? Peça que o representante de cada tribo traga o seu bordão com o seu nome escrito, e disse ele, e você coloque o bordão de Arão junto do tabernáculo. E amanhã você vai ver quem eu escolhi para ser o supremo sacerdote. No outro dia, quando Moisés entra no tabernáculo, de todos os bordões, havia só um, florido, com folhas, flores e frutos. Era um tronco, era um galho de madeira, de amendoeira, mas o galho estava verde, aquele báculo, aquele bordão, tinha enverdecido, não sei se é a expressão correta, estava ele cheio de flores, folhas, flores e frutos. Então ele disse, mostrou ao povo que Deus havia escolhido Arão para ser o supremo sacerdote, que era para ninguém mais pôr em dúvida o porquê tinha sido escolhido o bordão do Arão. Nós vamos encontrar no capítulo 20 a morte de Miriam. Depois nós vamos encontrar no capítulo 20 também a chamada, o povo queixando que não tinha água, e aí Deus diz o seguinte, chama Moisés e Arão para irem ao tabernáculo. E Deus diz a Moisés, Moisés, vá e diga à pedra que ela dê água, e ela vai dar água. Então Moisés vai, junto com Arão, só que Moisés, em vez de pedir a Deus, de dizer para a pedra, vou ler essa passagem da Bíblia. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos. Veja bem, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim retirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E disse-lhes, ouvi agora, rebeldes, que Moisés já estava de saco cheio daquele povo, olha como é que está. Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Perguntando ele. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. E estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Então, por causa disso, Moisés e Arão não entraram na terra prometida. Arão, portanto, depois morreu. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, toda a congregação, e vieram ao monte de Or. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, no monte de Or, nos termos da terra de Edom, dizendo, Arão recolhido será aos seus povos, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão, e a ele
Eleazar, seu filho, e faz-os subir ao monte de Or. Despe a Arão os seus vestidos e veste-os a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte de Or perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu a Arão os seus vestidos e os vestiu em Eleazar, seu filho. E morreu Arão ali sobre o cume do monte, e desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Então, no capítulo 20, nós encontramos o porquê que Moisés e Arão não entraram na terra prometida, nós encontramos também a morte de Miriam, e encontramos também a morte de Arão. Nós vamos encontrar no capítulo 22, Balaque e Balaão. Balaão era um profeta, que quando ele amaldiçoava alguém ou amaldiçoava um povo, esse povo perecia, perdia a batalha. E Balaque era o rei daquela região. Pois Balaque, filho de Zippor, tudo que Israel fizera aos amoreus. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então, ele sabia que o povo de Israel tinha uma fama muito grande de serem grandes guerreiros, grandes vencedores. E ele não queria que esse povo ficasse por aquela região. Aí vai e contrata o Balaão para que ele amaldiçoe o povo de Israel, para que ele possa vencer a batalha. Só que o Balaão, como era um profeta, e Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te, porque não viesses a mim, não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti, porventura poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra de Deus puser na minha boca, eu te falarei. E Balaão foi a Balaque, e vieram, e então Balaque matou bois para fazer uma oferenda, para que Balaão fizesse a chamada, amaldiçoasse o povo de Hebreu. Só que Deus aparece, o mensageiro de Deus aparece a Balaão, e ele entende que ele não deve fazer isto. E por 3 vezes, ele olha para o povo hebreu e não pode falar nada, porque ele vê a manifestação de Deus no seio daquele povo. Por exemplo, quem contará? Porque do cume da pedra o vejo, e dos outeiros eu contemplo, eis que este povo habitará só, e entre as gentes não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste? E ele respondeu e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então ele vai: então eu vou te levar para um outro lugar para você ver o povo. E aí ele vai lá, em vez de ele tornar amaldiçoar, ele faz abençoar novamente. E pela 3ª vez, né, acontece isso. Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandato de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Ou seja, aquilo que está ungido não se deve alterar, aquilo ungimento do que é de Deus. Não viu iniquidade em Israel, e nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio, pois contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem obrado. E eis que o povo se levantará como uma leoa, e se exalçará como um leão,
e não se deitará até que coma a sua presa, e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, e nem totalmente o abençoarás. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu dizendo, tudo o que o Senhor falar, assim farei. E disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, e olha para a banda do deserto. E Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. E Balaque fez como disse, e Balaão ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. E Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro do encantamento, mas pôs o seu rosto para o deserto. E levantando Balaão os seus olhos e vendo Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. E alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão de Todo-Poderoso caindo em êxtase de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvores do sândalo do Senhor e os plantou, como cedros junto às águas, e de seus baldes manarão águas, e de sua semente estará em suas águas. E o seu rei se exalçará mais do que o Agagi, e o seu reino será levantado. E Deus tirou do Egito as suas forças, o tirou do Egito. As suas forças são como a de um unicórnio, consumirá as gentes e os seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas atravessará. E encurvou-se e deitou-se como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? Benditos que te abençoarem, malditos que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele em suas palmas, e Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também os teus mensageiros, que me enviaste dizendo, ainda que Balaque me desse a casa cheia de prata e de ouro, não posso traspassar o mandato do Senhor, fazendo bem ou mal do meu próprio coração. O que o Senhor falar, isto eu falarei. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem e advertir-ei de que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então, isso no capítulo 24, capítulo 23 e 24, foi o que aconteceu com Balaão. No capítulo 26, nós já vimos, né, que Deus manda fazer uma nova contagem. E na segunda contagem, depois de 38 anos, 601.730 homens acima de 20 anos. Ou seja, todos aqueles contados há 38 anos haviam todos morrido, estavam outros todos jovens, novos, de novo, sem tanto vício que vinha lá de dentro do Egito. Depois, nos capítulos seguintes, né, o Moisés vai se despedir. Então disse Moisés, isso já no capítulo 27. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti Josué, filho de Num, o homem em quem há de espírito, o homem em que há o espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote. Eleazar é o supremo sacerdote, filho de Arão. E perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele a tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá Eleazar, perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo, perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme ao seu dito entrarão.
ele e todos os filhos de Israel com ele, toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e o apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as suas mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. E nós já vimos que só Josué e Caleb que iriam entrar na terra prometida. Depois, o resto são como dividir as terras quando chegarem na terra prometida, quem fica com quem fica onde, quem fica, vai para onde. E aí termina no capítulo 36, o chamado livro de Números. No último capítulo é o chamado Casamento das Herdeiras. E chegaram os cabeças dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias da tribo de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais de cabeça, dos pais e dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou dar a esta terra a meu senhor por sorte, em herança aos filhos de Israel. E ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada a herança da tribo de quem forem. Assim se tiraria da sorte da nossa herança, vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com quem se casassem. Assim, a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, seguindo o mandato do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casarem na família da tribo de seu pai. Vou repetir: sejam por mulheres a quem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seus pais. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão, cada um, a uma herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel, se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possam, cada um, uma herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo para outra. E aí termina no capítulo 36, o livro de Números. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém queria acrescentar alguma coisa? Fale. Zípora. Zípora. Não, ele se casou com ela no deserto, né? Aonde lá ela teve um filho que chamava-se Gerson, e foi lá no deserto que ele viu, lá no Monte Horebe, né, aquela sarça ardente, e ele foi ver o que era aquela sarça ardente, e lá encontrou a manifestação de Deus, que disse que ele tinha sido escolhido para libertar o povo que estava escravo lá no Egito. E aí ele sai de lá, da terra, e vai para o Egito, volta para o Egito, né, para encontrar o irmão dele, Arão, né, para que ambos possam ir ao faraó e dizer tudo aquilo que Deus mandava. E nós vimos lá no livro de Êxodos, né, que Deus, inclusive, endureceu o coração do faraó, que era para não deixar sair, mas para que acontecessem aqueles fenômenos todos, para mostrar que o Deus de Israel era poderoso,
e muito mais poderoso do que aqueles deuses de quem o povo hebreu cultuava por 430 anos. E ele, quando ele foi para lá, ele levou a esposa, a Zípora, e o filho, né? Que ela acabou morrendo, inclusive. Depois ele, mais tarde, se casa com a chamada Cusita, era uma etíope, né? Era uma mulher de pele negra, inclusive. Mas as mulheres hebreias... Ah? Não, a outra eu não sei como ela se chamava, não. Mas as mulheres hebreias não gostaram que o Moisés se casasse com uma outra mulher que não era daquele povo. Mas para Deus não tem gente estrangeira, né? São todos filhos de Deus. E essa mulher, inclusive, com quem Moisés casou pela segunda vez, mais tarde seria Maria Madalena. É? Não saberia dizer quem teria sido ela, mas deve estar por aí, deve ter, ao longo da história, tomado parte como mãe de profeta, esposa de profeta, filha de profeta. Há 2000 anos poderia estar lá, poderia ser até a Ana, aquela mulher que estava lá esperando pela vinda do prometido das Escrituras, né? Não saberia dizer, nunca soube nada de quem teria sido a Séfora, né? Mas ela deveria estar no meio dessa gente toda aí que fugiu de mim ou nunca soube quem teria sido ela em outra encarnação. Olha, o Balaão não sei, não saberia dizer quem foi. Eu sei que Josué, o mestre, nos disse que teria sido ele mais tarde, aqui no século XIX e XX, né? Aquele pianista, como é o nome dele, meu Deus do céu? Eu esqueci o nome dele. Daqui a pouco eu me lembro. Em que ele foi ao médico e lá na sala de espera ele encontrou uma revista aberta, né? Em que ele havia uma fotografia do povo africano com fome, aquele povo todo precisado, aquelas crianças desnutridas, nuas, e escrito assim: a África espera por você. Aquilo ele levou um choque, ficou prestando atenção naquilo, e a partir depois que ele saiu lá do médico, ele foi estudar medicina e pôs a mulher para estudar enfermagem. E foi morar na África. Lá construiu um grande salão, onde ele passava o dia inteiro cuidando de leprosos, tuberculosos, doentes, né? E quando o dinheiro acabava, ele voltava para a Europa e fazia uma turnê lá, porque ele era um dos maiores pianistas do século XX, né? Do começo do século XX, né? E juntava dinheiro, voltava para lá de novo. E o segundo mestre nos disse que ele era a reencarnação desse espírito, desse músico que foi médico e que cuidou dos africanos até morrer. E aí tem até uma passagem muito bonita, em que o povo vivia numa miséria toda, mas para pagar o trabalho dele, né, levavam para ele carneiro, cabrito, galinha, pato. Então, onde ele vivia um monte de animais lá pelo quintal, né? Porque era o pagamento que o pessoal tinha para dar, levavam frutas para ele. Uma vida de renúncia e de grande trabalho maravilhosa. Albert Schweitzer, que era judeu, inclusive. Albert Schweitzer. Foi esse espírito que teria sido Josué, a quem Moisés passou o comando do povo depois que Moisés morreu, que também foi levado ao Monte Nebo, e ali desapareceu o corpo dele, morreu e foi levado aos seus, né? E ninguém mais, nunca mais encontrou o corpo de Moisés. Porque o corpo de Arão e de Miriam
foi embalsamado e o povo levava junto quando eles iam mudando, sabe? Como levaram o corpo também de José, lá no Egito, que ele até pediu para o pai dele, para o Jacó, quando eu morrer, diga para esse povo não deixar meu corpo aqui, eu quero ir para a terra prometida, né? Mas o corpo de Moisés não puderam fazer isto porque nunca mais encontraram o corpo de Moisés. Ele desapareceu o corpo dele, né? Também. Como Elias também não deixou o corpo, como Enoque também não deixou o corpo, né? Mais alguma pergunta? Mais alguém queria saber alguma coisa? Queria perguntar? Queria acrescentar? Então, vamos dar seguimento ao trabalho, então, minha gente. Vamos todos, portanto, fazer um pensamento em Deus. Graças a Deus, o mundo espiritual presente, as legiões angélicas e mensageiras nos honrando com a presença, estavam aqui participando todos conosco, mas agora nós iremos fazer um pensamento, um pedido a Deus, aproveitar esse manancial maravilhoso de luz e de glória que aí se apresenta, juntamente com as legiões cristificadas e crísticas e trabalhadoras, para fazer um pensamento e um pedido a Deus pela humanidade inteira, precisada de graças de Deus. E numa hora desta, aonde o sermão profético de Jesus em Mateus 24, 25 se faz presente, aonde as profecias ocorridas, ensinadas ou deixadas lá no Apocalipse, estão se cumprindo, e a humanidade aí estendida, de mãos estendidas e de joelhos, pedindo clemência a Deus. Mas Deus sabe o que faz, e há motivo em Deus para tudo. Porque tudo aquilo que para nós parece ruim, para Deus está certo. A desencarnação para Deus é apenas uma lei divina que se cumpre. Desencarnação não é praga de Deus. Agora a dor e o sofrimento é opção nossa. Então, portanto, saibamos dizer, Senhor, o que nós precisamos aprender com tudo isto. Então, façamos todos nós um pensamento em Deus, um pedido a Deus, a sua bênção, a sua graça, a sua misericórdia, uma gotícula do seu amor, Senhor, em nossos corações, uma fagulha do teu amor, Senhor, pode abrasar a terra inteira, e nós só te pedimos isso, Senhor, apenas uma gotícula do seu amor. Muito obrigado, Senhor. Muito agradecidos, Pai Santo, pela tua graça misericordiosa. Uma bênção sobre os teus trabalhadores, os teus colaboradores, Senhor, que fazem um trabalho com tanta graça, com tanto amor e renúncia, porque tem eles de se expressar segundo a tua vontade. Procuram honrar os teus desígnios, Senhor, e como tal, acima de tudo, procuram fazer o trabalho com muito amor, com muita grandeza. Para expressar aquilo que em ti se chama amor, bondade e misericórdia, Senhor. Te pedimos tua bênção misericordiosa sobre toda essa humanidade, Senhor. De coração te pedimos, Pai Santo. De coração te pedimos. E a graça de Deus se faz presente no seio de todos nós. Procure encher o coração de bênçãos e de graça, gente. Procure sentir o coração dilatar, crescer. Guilherme?
Graças a Deus. Arlete? Graças a Deus, nada vi. Wanda? Perceber, eu não percebi nada, mas veio uma voz interior dizendo, além de rogarmos para que os fortes sejam fortalecidos, não nos esqueçamos de orar para os ausentes de luz, para que eles possam obter a misericórdia e tenham um átimo da semente do Criador, sendo revolvida dentro da ausência de luz. Graças a Deus. Graças a Deus, muito pertinente a colocação. A gente pede forças, bênçãos para os trabalhadores, para os necessitados, mas não esqueçamos que nas trevas, Deus também lá está, e nas trevas estão os nossos irmãos, com seus equívocos, e que um dia virão a ser a expressão da luz de Deus. André, viu alguma coisa? Graças a Deus, irmão, pude sentir essa expansão, essa energia, graças a Deus. Então, vamos pedir bênçãos divinas a Deus, vamos perder em relatividade, vamos ganhar em divindade. Oremos, minha gente. Divinismo, recolhe-te, filho meu, ao templo interior, e em silêncio escuta-me, entende o meu falar. Tanto me tens procurado fora, no templo exterior, enquanto que eu, o teu pai, no íntimo desejo comungar. A verdade é minha lei, e detesto a idolatria. Movimento a lei dos fatos, e aborreço a simulação. E tu nisso é que tem mais, espargindo a falsa teoria, pois cometendo semelhantes erros, perpetuas a corrupção. Minha inteligência é um predicado meu em ti. O meu afeto é uma virtude minha que te entreguei. O meu poder de ubiquidade te aguarda, mas com frenesi. Tu de mim desvias, filho meu, que com tanto amor criei. Não confias na decência de conduta, na bondade, e tratas mal ao teu irmão, aquele outro filho meu. Dos corruptores compra simulacros, e bem que a miúde, e te alegras com o mal daquele infeliz irmão que te sofreu. Retorna, filho meu, volta ao meu regaço, observa esta lei de verdade, amor e justiça. Vai, procura o teu irmão, e oferta-lhe o meu braço, pois o braço, para que assim te abrace eu e gozes da glória liça, da gloriosa liça. Não aceito liturgias, que isso nunca foi meu, e repilo os simulacros, pois não sou de fingir. Quero tuas obras boas, como as daquele ungido meu, para assim seres meu verbo e teres a glória no porvir. Transmito a minha ordem pelo anjo mensageiro, e no código imortal lembro-te a verdade redentora, a verdade acima de tudo, pois eu sou o eterno despenseiro, sou a origem e a vida, e te convido à conduta emancipadora. Graças a Deus. Portanto, minha gente, peçamos bênçãos divinas a Deus para as legiões angélicas e mensageiras, trabalhadoras do bem e do bom. Peçamos a Deus pelas legiões de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, os nossos guias, protetores, mentores, amigos, espíritos familiares, companheiros de trabalho, Nero, Maria Madalena, Maria Conga, o Gandhi, o Sócrates, a Mãe Maria, as mulheres bíblicas, Bezerra de Menezes e os médicos espirituais, o evangelista e toda a mensageria divina. Jesus,
o divino modelo de comportamento, o Filho amado Jesus, o divino amor Jesus, o príncipe da paz Jesus. Ao profeta Elias, o mesmo Moisés, o Espírito por quem Deus entregou a lei, por quem Deus entregou a poesia a Deus, por quem Deus entregou o Evangelho eterno, prometido no Apocalipse, capítulo 14, versos 6. E a Deus, Senhor, muito agradecidos, Pai Santo, pelas tuas bênçãos, pelas tuas graças, pelo teu amparo, pela tua assistência, pela tua misericórdia, Pai Santo. Senhor Deus, muito agradecidos por tudo. Te agradecemos de coração, Pai Santo. Muito obrigado por tudo. Muito agradecidos por tudo. Guilherme? Arlete? Nada vi, Liminha, graças a Deus. Wanda? Um sopro de luz e luzes caindo e fortalecendo a todos aqueles que esperam no Pai a proteção e a guarda. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, André? Tudo divino, Limar, graças a Deus. Então, sendo assim, portanto, minha gente, rendendo muitas graças a Deus, damos por terminado mais esta oração, mais este banquete espiritual. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.